O projeto de minha autoria, que ora iniciamos a discussão, ele trata de uma prevenção agora, né, mas também de um posicionamento do município sobre um problema recorrente e que nós, vereadores aqui, recebemos reclamações quase que diárias desses casos. Bom, é obrigação da prefeitura, obrigação do poder público, planejar a ocupação urbana. Ela cuida de como a cidade se forma. É obrigação da prefeitura cuidar se a cidade vai se desenvolver de forma organizada ou se ela vai se desenvolver de forma desorganizada. Então, cuidar da forma com que a cidade se desenvolve é uma obrigação da prefeitura. E dentre essas obrigações, como que é feito isso? Então, como que se nasce um bairro? Um bairro não nasce, alguém vai lá e constrói uma casa. Não. O bairro geralmente foi a fazenda de alguém que tinha muito dinheiro, né, algum proprietário, que a cidade vai se desenvolvendo, quando chega perto, ele reparte essa pedação do pasto dele lá, geralmente, né, que era uma região rural, passa as máquinas e faz o que a gente chama de loteamento. Ou o empreendedor vai lá, compra esse terreno grande e passa as máquinas, abre as ruas. Um arquiteto tem que desenhar como é que vai ser esse bairro, dizer onde que vai ter a praça, onde vai ser a entrada, a avenida, tudo, vai ter que definir tudo isso. E leva para a prefeitura analisar e a prefeitura aprova ou não esse loteamento. Então, os critérios de aprovação para o nascimento de um novo bairro é a prefeitura que dá. Porém, pasmem vocês, isso é muito novo na administração brasileira. Só a partir de 2000, então a gente está falando de 15 anos para um país de mais de 500, que nós temos uma lei federal chamada Estatuto da Cidade, que estabelece os padrões mínimos para que as cidades, ao aprovar os loteamentos, prevejam aí condições mínimas de segurança, de qualidade de vida, de infraestrutura para a população. Por falta disso, o que acontecia? Os loteadores, os grandes empreendedores do ramo imobiliário, aprovavam o bairro, não precisava colocar asfalto, não precisava colocar energia elétrica, não precisava colocar água, luz, e daí a prefeitura tinha que pegar o dinheiro da população toda e complementar esse produto que foi vendido pela metade. Eu gosto de falar para os meus alunos, quando eu dou essa aula em direito público, que é como se você fosse numa concessionária, comprasse um carro, o carro viesse sem motor, e você fosse na prefeitura e falasse: prefeitura, bota o motor no carro para mim. É exatamente isso que acontece, porque o lote é um produto, e o loteador que vende o lote num loteamento sem água, sem esgoto, sem asfalto, ele está vendendo um produto pela metade. E depois a prefeitura tem que complementar isso. Então, o Estatuto da Cidade veio, então, pacificar e obrigar para que o loteamento seja aprovado. O loteador é obrigado a asfaltar, botar água, luz, esgoto. Então, o Estatuto da Cidade, que é essa lei federal do ano 2000, ele trouxe essa complementação. Porém, existiu ainda uma brecha, uma falha, uma omissão, e que é isso que eu estou tentando nesse momento corrigir. E a gente faz isso através do Código de Posturas e Normas, que é uma lei que dá essas diretrizes para as condições mínimas de um loteamento. E essa é uma atribuição da Câmara. Se vocês lerem lá na lei orgânica, na atribuição da Câmara, está lá: regulamentar e tratar de normas urbanísticas. Então isso é claramente a função da Câmara, tratar de normas urbanísticas. E a ideia é a gente tentar corrigir esse problema. Eu peço para que a TV Câmara coloque aí para a gente. É isso aí. Vejam só vocês, gente. Por falta de planejamento, loteamentos foram aprovados e pior, as empresas de fornecimento de energia instalaram postes no meio da casa das pessoas. E por que elas instalaram? Porque não houve fiscalização de quem cuida da cidade, da prefeitura, no momento que esses postes foram instalados. Então, imagina a vida desse cidadão que todo dia tem que desviar do poste, ou quantas vezes já deve ter ralado o seu carro para entrar na própria casa. Por quê? Simplesmente porque o poder público foi omisso, o poder público foi incompetente
em cuidar da cidade e não fiscalizar quando uma prestadora de serviço de energia estava lá instalando um poste e falou: meu amigo, vai prejudicar. Então, para evitar isso, e agora ainda mais que o serviço está agora fiscalizado mais de perto para a prefeitura, a ideia é que a gente pode passar a próxima, que a gente saia dessa situação para essa situação, que é o quê? Que os postes só sejam fixados na divisa dos lotes. Na divisa dos lotes não vai atrapalhar a vida das pessoas. Obrigado. Então a alteração que estamos fazendo agora é o quê? Estabelecer que os loteamentos, óbvio que os loteamentos anteriores, eu vou falar um pouquinho sobre isso, vai ter que ter um tratamento diferente. Agora os novos loteamentos, eu tive o prazer de ter sido autor também do projeto que obriga que os novos loteamentos já sejam aprovados com ciclovia. A cidade velha, a gente tem um trabalho para corrigir, mas a cidade nova, a gente tem a obrigação que ela nasça de forma correta. Então foi de minha autoria, foi aprovado por essa casa, já está em vigor o artigo que obriga que os novos loteamentos já tenham ciclovia. E complementando isso, além de ciclovia, melhorando a mobilidade urbana, estimulando uma mobilidade mais sadia, que também a fixação, né, dos lotes de energia elétrica sejam feitas exclusivamente na divisa dos lotes. Para quê? Para que, volta a foto, por favor, para que a população não viva não viva esse problema novamente, daqui 10 anos, que os vereadores dessa casa, daqui 10 anos, não tenham que ser visitados pelos cidadãos, falando: olha, infelizmente, como é que faz para tirar esse poste? Então, a ideia é criar aqui, no próprio Código de Posturas, o nosso projeto, ele inclui essa obrigatoriedade, e, com isso, a gente dá subsídio para a prefeitura, cobrar dos loteadores a locação, né, na planta lá dos lotes, dos postes nessa divisa. Então acho que é uma mudança importante, a população ganha em qualidade de vida e a gente moderniza a Jacareí que a gente quer para o amanhã. E como é que faz para resolver o que já está acontecendo hoje? A gente recebe muitas solicitações disso, eu queria até prestar essa informação aos vereadores que recebem essa cobrança. Ficou-se muito tempo discutindo, a prefeitura tira, não tira e tal. Nós sabemos que a EDP Bandeirantes cobra de uma média de 2 a 3 mil reais para trocar o poste de lugar. Então, se o morador quiser pagar do próprio bolso, ele até consegue. Demora pra caramba, mas ele tem que desembolsar de 2 a 3 mil reais para a Bandeirantes tirar o poste e colocar na divisa do terreno. Porém, eu tenho acompanhado esse caso, já estive na presença do promotor de Justiça e Defesa do Consumidor, Dr. José Luiz Bednarski, e já existe alguns julgados do Tribunal de Justiça que entende que isso é obrigação da empresa EDP Bandeirantes fazer de forma gratuita. Então, é importante orientarmos aí a população, ao receber, quem está sofrendo por isso, procurar então, agora a gente tem a Defensoria Pública, um órgão que fica aqui na Igreja Matriz, exatamente, que são os advogados que defendem a população de forma gratuita, é um órgão público que recentemente aberto aqui em Jacareí. Você que vive esse problema, que está nos assistindo nesse momento, que tem poste aí na divisa da sua casa, está sofrendo com isso, não perca tempo, não porque não é importante você vir aqui na Câmara e tal, mas em vez de vir aqui na Câmara, pode vir aqui que nós encaminharemos você até a Defensoria, mas se quiser ganhar tempo, já vai direto na Defensoria Pública e entra com uma ação contra a EDP Bandeirantes, que é a obrigação legal dela corrigir esse erro, ok? Então, isso para quem está sofrendo esse problema, para a velha Jacareí, para a nova Jacareí, para os novos loteamentos, e a gente sabe que tem alguns loteamentos aí que estão em construção, né, na Padre Eugênio, vários loteamentos que estão saindo, é importante a gente aprovar isso para quê? Para que esses loteamentos, mesmo novos, não cometam esses mesmos erros. Para que essas pessoas não sintam aí o seu direito de propriedade limitado. Porque, imagina, um casal que de repente melhora um pouco de vida, consegue comprar um outro carro para a esposa e tal, não pode ter 2 garagens em casa, porque tem um poste limitando o uso da sua propriedade. Então, esse absurdo, ele pode ter acontecido no passado, por falta de percepção de algum vereador de ter feito essa lei, poderia ter isso acontecido,
por falta de fiscalização da prefeitura, que deixou uma concessionária de serviço público fazer esse serviço mal feito, falta de fiscalização, porque a prefeitura tem a obrigação de fiscalizar os serviços prestados também para as concessionárias, então ela tem que olhar como é que está sendo feito isso. Então, se isso aconteceu, essas pessoas já estão sofrendo e pagando diariamente com isso, ok, mas a gente não pode deixar, é responsabilidade nossa, a gente não pode deixar que isso continue acontecendo por omissão, e no caso aqui uma omissão legislativa. Então a nossa busca é corrigir essa omissão legislativa e, se aprovado e sancionado pelo prefeito, a gente não sabe como é que ele vai receber isso lá, deixando claro que aqui não existe dúvida, o parecer jurídico é totalmente favorável e é clara a nossa lei orgânica dizendo que é atribuição sim do vereador regulamentar, legislar sobre normas urbanísticas. Isso é exatamente uma norma urbanística. Então, conclamo aqui os nobres pares o voto favorável a esse projeto, para que a gente consiga evitar que nos novos cidadãos, os novos moradores de Jacareí, não passem por esse dessabor, por esse desagrado de ter a sua casa limitada com um poste na frente por uma omissão de fiscalização da prefeitura, ok? Então é isso, e conclamo os nobres pares a votar o nosso projeto de forma favorável. Obrigado.